Boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite de domingo de maneira grande, de maneira poderosa. E eu tenho certeza que vai ser noite de bênção para a tua vida, vai ser noite de bênção para a tua semana no nome de Jesus. Nós vamos agora entrar em oração. Eu quero, nessa oração inicial, eu quero fazer uma oração forte pela tua vida, porque eu vou entregar a palavra. Nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia. E, espiritualmente, você precisa estar bem. Então, eu quero fazer uma oração. Se tem algum mal no teu corpo, doença, dor, enfermidade, se tem um espírito maligno perturbando você, pensamentos ruins, sentimentos ruins, que todo mal seja arrancado. Que Deus venha limpar a tua vida, para que você possa receber a palavra nessa noite, para que você possa ser cheio da presença do nosso Deus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. E como eu sempre digo para você, eu não convido você para assistir o culto. Eu convido você para participar do culto. E você participa do culto com a sua fé. Amém? Se você somente assistir o culto, não muda a tua vida. Mas quando você participa com a sua fé, então é bênção para a tua vida. Amém? Eu vou orar. Se você puder ir na tua casa, feche os teus olhos. Vamos agora falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos, Senhor, nesse momento, na presença do Senhor em oração e fazemos, meu Pai, em o nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder, esse nome, Pai, que está acima de todos os nomes. E a tua palavra diz, Pai, que tudo aquilo que eu pedir na oração, em o nome de Jesus Cristo, crendo eu vou alcançar, crendo eu vou receber. E eu peço nesse momento, meu Pai, pela minha fé, que o poder do Senhor, meu Pai, comece a entrar na vida desta pessoa. Sim, meu Pai. Entra agora no corpo, meu Deus. Entra nos pensamentos. Entra, meu Pai, no emocional desta pessoa. Oh, meu Deus, entra agora em forma de fogo, do alto da cabeça até os pés, meu Pai. E se existe algum mal, se tem algum mal, se tem alguma força maligna, se tem, meu Pai, algum espírito imundo, meu Deus, atacando a vida desta pessoa, atacando o corpo desta pessoa, meu Pai, um espírito de doença, um espírito de dor, um espírito de enfermidade, eu ordeno agora pela minha fé, eu ordeno agora, meu Pai, na minha autoridade espiritual e no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda dor, toda doença, toda enfermidade, saia agora do corpo desta pessoa, saia agora da cabeça, saia das pernas, saia, meu Deus, dos ossos, dos órgãos desta pessoa. Meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já curou essa pessoa. A tua palavra diz que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou essa dor, meu Deus. O Senhor já levou essa doença. O Senhor já levou essa enfermidade. Por isso eu não aceito, meu Pai. Eu não aceito esse mal no corpo desta pessoa. Por isso, Pai, entra agora com o teu poder, meu Deus, e vai curando esta pessoa. Vai arrancando todo o mal no corpo dela. Meu Deus, entra, meu Pai, nos pensamentos, meu Deus, essa pessoa que tem sido atacada, meu Deus, atacada por pensamentos de morte, por pensamentos ruins, atacada por pensamentos que não são do Senhor, meu Deus, toca na mente dela e todo pensamento, meu Pai, do inimigo, todo pensamento que não é do Senhor, arranca agora, arranca, meu Deus, oh, meu Pai, entra, Senhor, entra na alma, entra no coração, a pessoa que tem vivido, meu Deus, dias de um vazio muito grande, dias de tristeza, dias de aflição, essa pessoa deprimida, angustiada, essa pessoa, meu Pai, que tem sido atacada, meu Pai, por um medo, por um pânico, por um desespero. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu ordeno agora todo o mal, eu ordeno agora contra
todo espírito maligno, contra todo espírito imundo, meu Pai, na mente dela, no corpo dela, dentro da casa dela, na vida dela, vai batendo em retirada, vai saindo agora. Eu não estou pedindo, não, eu estou mandando, eu estou ordenando, solta agora, Satanás, a mente dele, solta a mente dela, solta o emocional desta pessoa, sai do corpo dela, de dentro da casa dela, toda perturbação, toda tribulação, todo tormento, toda escuridão, todo mal espiritual, vai para o inferno agora. Eu ordeno, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, saia todo mal. Saia todo mal agora em nome de Jesus. Saia todo mal e não volte mais em nome de Jesus. Respira fundo. Respira fundo em nome de Jesus. Seja curada agora. Você que estava com dores, seja livre agora de todas as dores. Seja livre agora de todas as dores. Seja livre no teu corpo, seja livre na tua alma, seja livre na tua mente. Eu declaro cura para o teu corpo, eu declaro cura para a tua alma, eu declaro libertação. Seja liberta, seja liberto, seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, nós viemos aqui nessa noite, meu Deus, para te adorar, para te buscar. Nós viemos aqui nessa noite para buscar, meu Deus, fortalecimento do alto. Por isso agora, meu Deus, nós nos rendemos ao Senhor, meu Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, meu Deus. O Senhor disse na tua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Meu Deus, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, meu Pai. Entra na nossa vida, meu Deus. Fala com ele, igreja. Convida ele para entrar na tua vida, no teu coração nesta noite. Entra, Senhor. Sonda o nosso coração. A tua palavra diz, meu Pai, o Senhor esquadrinha o coração e que o Senhor, meu Pai, se agrada da sinceridade. Meu Deus, sonda o nosso coração. Esquadrinha o nosso coração, meu Pai. Se em nós, meu Deus, existe algo que não é do Senhor, se em nós existe algo que não é do teu querer, da tua vontade, tira de nós. Tira de nós. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, aqueles erros conscientes que nós cometemos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas, aqueles momentos que nós não percebemos, mas nós desagradamos ao Senhor. Nós entristecemos ao Senhor. Perdoa-nos, Pai. Lava o nosso coração. Lava o nosso coração. Limpa, Senhor, o nosso coração. Nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Vem nos abençoar nessa noite, Pai. Esses momentos que nós iremos passar aqui adorando, buscando a Tua presença. Que o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha nos renovar, meu Pai. Abençoe aqueles que já estão aqui no culto. Traz, Senhor, aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, meu Pai. E que todos, meu Deus, sejam abençoados nessa noite, Pai. É o que eu te peço, meu Deus,
no nome de Jesus. Derrama, Senhor, a tua presença. Derrama o teu Espírito, meu Pai, no nosso coração. Vem nos abençoar. Aleluia. Vamos orar a Deus. Vamos louvar a Deus. Aí na tua casa, louve a Deus agora. Meu maior prazer. Louve a Deus aí na tua casa agora. Estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Eu ouço a sua voz E sinto o seu mover aqui. e sinto teu mover aqui. Fala para ele, quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Do teu poder e a tua unção. Do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Pede a ele, derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Aleluia. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Os rios desse amor. Os rios desse amor. A igreja louvando. Derrama. Derrama a tua a presença de Deus. Ele é a presença dele aí com você na tua casa. Oh, Pai, derrama a tua vem com a tua presença. Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Inunda o meu ser. Nos rios desse amor. Os rios desse amor. Oh, glória a Deus. Meu maior prazer Estar em tua presença. Aleluia. Estar em tua presença. Vai louvando a Deus, vai adorando aí na tua casa, igreja. Prostrado aos teus pés. Oh, meu Deus, recebe a nossa adoração. Te adorar, Jesus, Senhor da minha Senhor vida. da minha vida. Eu ouço a tua voz, fala pra ele. Eu ouço a sua voz. Oh, meu Deus, visita o teu povo, abençoa o teu povo, Senhor. E sinto teu mover aqui. Fala pra ele, eu quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder e a tua unção. Teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Oh, aleluia. Os rios desse amor. Derrama. Derrama a tua Faz da tua casa o teu santuário. Faz da tua casa o teu lugar de adoração. Derrama Oh, Senhor, vem sobre nós. Vem com a tua Shekinah, a doce presença nessa noite. Inunda o meu ser. Nos rios desse amor. Oh, glória. Derrama a tua glória. Derrama a tua Derrama Shekinah. a tua Shekinah. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Inunda o meu ser. Vem sobre nós. Os rios desse amor. Derrama a tua glória. Aleluia. Louvado. Derrama
chama tua sequidade, magnificado seja o Senhor, Pai. Derrama da tua doce presença, inunda o meu ser, derrama do teu doce Espírito sobre nós. desse amor. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, a nossa vida, levanta as tuas mãos dentro da tua casa, levanta as tuas mãos, igreja. Olha assim comigo, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Vem me abençoar nessa noite, vem trabalhar na minha vida, como aquele vaso na mão do oleiro, assim a minha vida está nas tuas mãos, Pai. Vem trabalhar, vem me fortalecer, vem me abençoar. Eu me entrego ao Senhor todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor Jesus, o nosso Deus, ao nosso Deus seja dada toda glória, toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito bom, gente. É muito bom estar na presença de Deus, adorando a Ele, buscando a presença dEle. E nessa noite, nós estamos na presença do nosso Deus. Amém? Você está na presença do teu Deus nessa noite. E eu tenho certeza que Ele já está te visitando, que Ele já está tocando na tua vida, que Ele já está te fortalecendo nessa noite. Amém? Eu tenho uma palavra para você. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 21. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui a câmera. Pronto. Acho que assim ficou melhor. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo, a partir do versículo 21. João 10, Evangelho de João, Evangelho de João. Perdão, gente, não é capítulo 10, não. Eu estou anotando errado. Isso que está acontecendo comigo é 14, 21. Oh, meu Deus, tenha misericórdia do Bispo Marco. João 14, 21. Evangelho de João. Agora sim. Não sei de onde eu tirei 10 aqui. Evangelho de João 14, 21. Agora sim. Ô, bicho, eu tava procurando aqui, não tava achando 21 no 10 aqui. Oh, meu Deus do céu. É que ontem eu fiquei um pouquinho mais maduro, gente. Acho que deve ser isso. Fiquei um pouquinho mais maduro ontem, 56. Um pouquinho mais maduro, né? Que velho é o diabo, né? Tá amarrado, né? Fiquei um pouquinho mais maduro ontem. Deve ser isso. João 14, 21. Acharam aí na sua Bíblia? Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar. Vou compartilhar a minha com você aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Tá bom o som? Tá dando para ouvir? Porque deu um probleminha aqui. Tem uma parte do som aqui que eu não consigo ter retorno. Mas é importante que você está me ouvindo bem. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Vai aparecer
aí na tela para você. Antes da gente meditar na palavra, vamos fazer uma oração, pedir para Deus tomar a direção dessa palavra, pedir para Deus falar com a gente nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, fala com cada um de nós nessa noite. Toma, Senhor, a direção dessa palavra. Que não seja a palavra do bispo Marcos, mas que eu seja, meu Pai, vaso nas Tuas mãos. Que eu seja instrumento nas Tuas mãos. Que eu seja a boca do Senhor, meu Pai, para trazer fortalecimento espiritual, crescimento espiritual, exortação, edificação para a Tua igreja, meu Pai, nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem digam que assim seja. Amém? Vamos meditar aqui na palavra. João 14, 21. Jesus disse assim, olha o que disse o Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí tem um ponto aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só que coisa interessante. Aquele que ama a Deus de verdade, aquele que crê de verdade em Deus, não é aquele que conhece a Bíblia toda, não é aquele que bate no peito e que diz que tem muita fé, que crê muito em Deus. Não. Aquele que crê de verdade, aquele que ama de verdade é o que guarda a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus não é você pegar a Bíblia e botar lá na cristaleira da tua casa, não. É você dar ouvidos à voz de Deus. É você seguir a direção da palavra de Deus. Esse é o que crê de verdade. Esse é o que ama a Deus de verdade. Infelizmente, desafortunadamente, muitos são aqueles que a sua fé não é verdadeira. Muitos são aqueles que até creem com a boca, dizem que amam a Deus com a boca, mas não dão ouvidos à sua palavra. Jesus está dizendo, aquele que tem as minhas palavras, os meus mandamentos, e guarda, e obedece, esse é o que me ama. Então, aquele que ouve apenas a palavra, mas não dá ouvidos à voz de Deus, esse não crê. É dura essa palavra, mas é verdadeira. Aquele que ouve a palavra, mas entra aqui, sai do outro lado. Ele ouve a palavra de Deus, mas ele faz do jeito dele. Ela faz do jeito dela. Ela segue os pensamentos dela. Ele segue os pensamentos dele. Deus, ele disse assim, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Você sabe que tem muita gente que é exatamente assim. Ela ora, ela pede oração, ela quer as bênçãos de Deus, ela quer a cura, ela quer a família abençoada, ela quer a prosperidade, ela quer resolver os seus problemas. Só tem um pequeno problema. Ela não quer saber de Deus. Como é que pode isso, hein, gente? Será que isso não é ser incoerente?
Eu quero que Deus abençoe a minha vida. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero que Deus me ajude. Eu quero que Deus me socorra. Mas eu não quero Deus. Gente, a mudança da tua vida é consequência de Deus estar aí com você. A mudança da tua vida não vem por uma oração. Vem porque Deus está na tua vida. Ah, bispo, mas Deus está comigo. Não adianta só você falar. Não adianta você falar que Deus está com você se os pensamentos que você está alimentando aí na tua cabeça não tem nada de Deus. Não adianta você, para o seu orgulho próprio, dizer assim, não, bispo, Deus está comigo. Mas como é que Deus está com você se esses sentimentos que você alimenta aí dentro do teu coração, não tem nada de Deus? Jesus disse assim, a boca fala que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de vida, as suas atitudes vão ser de vida. Se o teu coração está cheio de morte, cheio de desespero, cheio de coisas que não tem nada a ver com Deus, as suas atitudes vão ser apenas o espelho, o reflexo daquilo que você traz dentro de você. Deus, ele está com aquele que está com ele. A mudança da tua vida é resultado daquele com quem você está andando. Sabe aquele ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és? Tem aquele que está andando com Deus. E tem aquele que só quer o venha a nós. Mas ele não quer andar com Deus. Porque andar com Deus, gente, não é fácil. É fácil andar com Deus? Eu lembro de uma frase de para-choque de caminhão que dizia assim, andar com Jesus escrito no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Às vezes a pessoa está aqui, Jesus é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Mas não adianta, gente. Se você não obedecer a palavra de Deus, repito, é dura essa palavra, Deus não vai estar com você. Nós vivemos em uma época, gente, nós vivemos em uma época que Satanás está dando pulo de alegria, aonde se apresenta um evangelho de portas largas, aonde apresenta um evangelho só de promessas, não de compromisso. Aonde se apresenta um evangelho que diz assim, ó, tu vai vencer, tu vai vencer, tu vai vencer, mas como que eu vou vencer? Eu vou vencer se Deus estiver na minha vida. E Deus vai estar na minha vida se eu der ouvidos à sua palavra. Não é se eu ouvir, não. Ouvir, se tu não tem problema auditivo, tu vai ouvir normal. Mas não é só ouvir, é dar ouvidos, é colocar em prática na tua vida. Sabe quando você fala com teu filho, filho, não faça isso, e ele dá ouvidos a você? E não faz? É isso. Mas sabe quando você fala com teu filho, filho, não faça isso, e entra aqui e sai do outro lado? Às vezes, a pessoa está agindo exatamente assim com as coisas de Deus. E depois ela quer a bênção. Gente, o reino de Deus, ele tem promessa e tem deveres. Eu faço a minha parte, Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida. O reino de Deus, ele tem bônus e ele tem o ônus. Ele tem a bênção, mas tem também compromisso com quem? Com Deus. Não é fácil. Mas eu pergunto, tu conhece alguma coisa fácil que preste? Hã? Me diz aí, tu conhece alguma coisa fácil que preste? Não.
As coisas boas da vida têm o seu preço. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem. E o preço com Deus não é dinheiro, é a tua vida. O preço com Deus não é dinheiro, é você entregar a tua vida. É você entregar a tua vida para Ele. É você dar ouvidos ao que Ele está falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando a pessoa crê de verdade, a vida dela muda. Quando ela crê de verdade, quando ela leva a sério as coisas de Deus. Não é fácil. Você andar com Deus é renúncia. É sacrifício. É você ir contra a tua própria vontade. Você sabe que, eu estava falando para o povo hoje de manhã aqui, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Imagina você negar a si mesmo. Você deixar de fazer a tua vontade, aquilo que a tua carne gosta, aquilo que a tua carne pede. Não, eu não vou fazer isso porque eu quero fazer a vontade de quem? De Deus. Não é fácil. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, ou seja, Jesus na frente, eu vou seguir Jesus. Ele diz assim, a si mesmo se negue. Não dá para você fazer a tua vontade e a vontade de Deus. Você vai ter que abrir mão de uma. Ou você abre, não. Eu não vou fazer a vontade de Deus porque eu quero fazer a minha vontade. Ou então, eu não vou fazer a minha vontade porque eu quero fazer a vontade de quem? De Deus. Ele disse, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei. Você imagina Deus se manifestando, Deus trabalhando, Deus operando na vida de uma pessoa. Será que a vida dessa pessoa vai continuar do mesmo jeito? Me fala aí. Deus trabalhando na vida de uma pessoa, Deus operando na vida de uma pessoa, Deus estando com uma pessoa. Será que ela vai continuar do mesmo jeito? Não vai. Ah, bispo, o senhor está dizendo então que se eu andar com Deus, se eu tiver compromisso com Deus, eu não vou enfrentar problema? Não, eu não estou falando isso, gente. Porque enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo é problema. O dia nasce, mas logo vem o quê? A noite. É sinal que você está vivo. Se você viu o dia passar e viu a noite, você está vivo. Aí nasce o dia de novo. Mas logo vem a noite. Ou seja, enquanto a gente estiver nesse mundo, vai ter luta. Vai ter batalha. Satanás vai se levantar. Mas o que vai fazer a diferença é com quem você está andando. O que vai fazer a diferença quando vier a luta, quando vier o deserto, quando vier o levante do inimigo, com quem você está andando? Ele disse assim, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu estou contigo. Existe uma diferença entre aquele que está andando com Deus e vai enfrentar a luta e aquele que está enfrentando luta, mas Deus não está com ele. Deus não está com ele por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Porque Deus não quer estar com ele? Deus quer estar com todos. Mas de repente é ele ou é ela que não quer estar com Deus. Ela quer a bênção, ela quer resolver o problema. Gente, é muito fácil e hoje as pessoas estão querendo crer naquilo que não tem compromisso. Elas querem crer naquilo que não tem compromisso. Eu vejo isso aqui, né? Eu vejo todo dia isso aqui. Um monte de gente. Ela quer a benção, mas quando você fala para ela, olha, faz isso. Dá ouvido à voz de Deus. Uma irmã estava me falando, bispo, eu não entendo. Meu dinheiro não rende.
desaparece. Eu falei, irmã, você está sendo fiel a Deus no teu dízimo? Ah, bispo, é que eu não posso. Você ora por mim, bispo? Eu vou orar por ela, mas sinceramente, vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada, porque ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não quer fazer. Porque fidelidade a Deus, gente, não é para quem pode, é para quem crê. É para aquele que crê. Não, Deus, ele é o Senhor, ele está no controle da minha vida, ele vai prover. Você que está aqui e você é dizimista fiel, você é ofertante fiel, você faz porque você pode ou você faz por fé? Bicho, eu faço pela fé, eu faço porque eu creio na promessa. Então, você acha que uma oração vai mudar um princípio bíblico? Não vai. Mas é a pessoa que quer a bênção, mas não quer dar ouvidos à voz de quem? De Deus. Jesus disse, aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. É o que dá ouvidos. E aquele que dá ouvidos, eu vou me manifestar na vida dele. Você imagina Deus trabalhando na tua vida. Você vai vencer. Por isso que eu falo sempre, se você se voltar para Deus de todo o teu coração, eu duvido que a tua vida não mude. Ah, bispo, aqui não é fácil, mas... E quem disse que seria fácil? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está comigo, se eu venci, você vai vencer também. Jesus falando. Muitas são as aflições do justo, o que anda com Deus. Mas de todas o Senhor livra. Não tem uma aflição que você que está andando com Deus, você vai enfrentar, que Deus não venha te dar livramento. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. É a promessa para aquele que tem vida com Deus. O versículo 23, para a gente terminar. Versículo 23. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, aquele que não me ama, não vai guardar a minha palavra. Se alguém crê em mim, vai dar ouvidos à minha palavra. Mas aquele que não crê, vai entrar num ouvido, vai sair no outro. Aquele que não crê, vai obedecer apenas naquela parte que lhe interessa ou que lhe agrada. E você obedecer a palavra em parte e não obedecer é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele. Quando você crê de todo o teu coração, Deus ele vai estar com você. Está escrito aqui. Eu não estou tirando nada da minha cabeça, estou mostrando na palavra. E viremos para ele. E faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Gente, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser cristão. Ou é ou não é. Porque, gente, dá para enganar Deus? Não dá. Deus é aquele que já te viu amanhã. Deus é aquele que antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que tu vai falar. Então não dá para... Os mais antigos vão lembrar. Lembra daquele shampoo Denorex? Lembra? Tinha uma propaganda do shampoo Denorex. Parece, mas não é. Não dá para ser assim com Deus. Tem cara de cristão, fala igual cristão, a roupa é de cristão, de crente, mas não tem nada de crente. Porque, gente, Deus não vê como vê o homem vê a aparência.
Deus vê o teu coração. E ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando tu me buscares de todo o teu coração. E buscar a Deus de coração é entrega, é decisão séria. Eu vou levar a sério as coisas de Deus. Eu vou ter compromisso com Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. É luta, é porta estreita. Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta, porque é o quê? Estreita. Ele não está falando da porta física, não. Está falando da luta para você andar com quem? Com Deus. Ele disse assim: muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque não dá para entrar, não dá para entrar por essa porta vivendo do jeito que você quer, vivendo no pecado, vivendo na vida. Não, não. É renúncia, é entrega. Mas o benefício dessa entrega é que Deus vai estar com você. E a hora que tu passar pela água, ele vai passar junto contigo. Essa água não vai te matar, não vai te afogar. Problemas que vêm. A hora que tu passar pelo fogo, aquela luta que vem, que parece que tu não vai aguentar, ele vai estar contigo. Quando você obedece a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia. Mas antes de participar da Santa Ceia, eu gostaria de fazer uma oração para você que está aqui no culto nessa noite e você entendeu a palavra. E você diz assim: bispo, eu quero continuar andando com Deus. Bispo, eu estou andando com ele. Amém. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que a ficha caiu. E que você quer, a partir de hoje, começar a andar com Deus. Porque, gente, quando a gente não quer andar com Deus, a gente vai pagar com a nossa própria vida. E não adianta querer culpar ninguém. A decisão é de cada um. Deus, ele disse assim, ó: eis que eu coloco diante de ti o bem e o mal. Você que vai escolher. Eis que eu coloco diante de você a vida e a morte. Aí ele dá um toque, ele fala assim, ó: escolhe a vida para que te vá bem. Escolhe a vida para que você não fique aí tomando chibatada de Satanás dia e noite. Ele não me obriga. Ele me dá a dica, mas sou eu quem decido. Ah, não, eu não quero andar com Deus. Ok, ele respeita a tua opinião. Ele respeita, perdão, a tua decisão. Aí eu quero buscar ele de todo o meu coração. Ele vai estar contigo. Jesus disse: nós viremos para ele e faremos morada nele. Eu vou me manifestar na vida dele. Mas essa promessa é para aqueles que se entregam a Deus de todo o coração. Se você diz: bispo, eu quero andar com Deus. Eu não quero apenas visitar Deus, eu quero andar com Deus. Eu quero compromisso com Deus. Eu quero vida com Deus. Eu quero vida com Deus. Se você quer andar com Deus, quer levar a sério as coisas de Deus, eu vou orar por você nessa noite. Mas muito mais que eu orar por você nessa noite, você vai falar aí com Deus e vai fazer um pacto com ele. Meu pai, eu vou andar com o Senhor a partir de hoje. Eu vou ter compromisso com o Senhor a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Bicho, eu entendi. Escreve aí, gente, para me saber que você entendeu a palavra. Escreve aí no chat, você que está aqui na vídeo, você que está pelo YouTube. Bispo, eu entendi a palavra.
eu quero fazer a oração por você que está aqui e diz assim: bispo, eu quero andar com Deus, eu quero ter compromisso com Deus. Se você puder, aí na tua casa, onde você está, fecha os teus olhos, deixa eu orar por você, deixa eu apresentar a tua vida em oração, e depois você vai fazer a tua oração de entrega, porque eu posso orar por você, mas a vida é tua. A entrega de vida é tua. Meu Deus, meu Pai e meu amado Rei, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço ao Senhor, meu Pai, fala mais profundo ao coração do teu povo, porque, meu Deus, nós não estamos aqui tratando de placa de igreja, meu Pai. Nós não estamos aqui, meu Deus, tratando de religião, porque nós sabemos que placa não salva ninguém, meu Pai. E tem gente brigando por causa de placa, meu Pai, como se fosse time de futebol. Nós sabemos, meu Pai, que religião não salva ninguém. As maiores guerras do mundo estão acontecendo por conta de religião, meu Pai. Mas o Senhor salva. O Senhor salva. Mas a salvação, meu Pai, ela não é automática. Ela é condicional, meu Pai. Ela tem uma condição. E a condição, meu Pai, é a entrega verdadeira. É a entrega verdadeira, meu Pai. É a decisão, meu Deus, de seguir ao Senhor. E seguir ao Senhor, meu Pai, não é fácil. É renúncia. É sacrifício. É confiar, meu Pai, mesmo quando tudo está indo de mal a pior diante dos nossos olhos. Mas é crer, meu Pai, que o Senhor está na nossa frente. Que o Senhor é o nosso pastor que está nos guiando. Ainda que a gente passe pela vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com a gente ali, nos guardando, nos protegendo. Não é fácil, meu Pai. Por isso que muita gente não quer, Senhor. Muita gente, meu Pai, quer só o benefício, como diz o ditado, quer o venha a nós, mas não quer o vosso reino. Oh, meu Deus, meu Pai, produz arrependimento nessa noite, Senhor. Eu sei que essa palavra, meu Deus, muita gente não se agrada. Eu sei que muita gente fica indignada porque ela não quer ouvir isso, meu Pai. Ela quer ouvir aquilo que agrada a ela. Porque aquilo que confronta, ela não quer. Ela quer ouvir, meu Deus, as palavras doces, meu Pai. Mas às vezes, meu Deus, vem a palavra da repreensão, da correção, mas tudo é para o nosso bem, meu Pai. Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Espírito Santo, Espírito Santo, recebe a vida daqueles que se entregam de verdade. Recebe a vida daqueles que se rendem, que se rendem ao Senhor nessa noite. Se você deseja de verdade andar com Deus, ter compromisso com Deus, entrega a tua vida para Ele agora. Faz a tua oração. Fala para Ele: meu Pai, eu sei que não é fácil, meu Deus, eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero seguir o Senhor.
Eu quero andar com o Senhor, meu Pai. Eu quero fazer, meu Deus, não a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Porque eu sei que se eu estiver fazendo a tua vontade, o Senhor vai estar comigo. E o Senhor estando comigo, meu Pai, eu vou vencer a luta. Eu vou vencer a batalha. Espírito Santo, recebe a vida desses que se rendem ao Senhor. Recebe a vida, Pai, desses que se entregam ao Senhor. E se entregam, meu Pai, todo o coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora participar da Santa Ceia. Amém? Nós vamos agora participar da Santa Ceia do Senhor. Se você tem aí os dois elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice, pega aí, por favor, um pouquinho do suco da uva, que representa o sangue de Jesus, e o pão, que representa o corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Santa Ceia do Senhor não é um lanche. Não é um lanche. A Santa Ceia do Senhor é a cerimônia mais importante da Igreja de Cristo. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, fisicamente nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. No corpo de Cristo, representado pelo pão, está a saúde para o nosso corpo. Está a força física para o teu corpo. A palavra vai dizer em Isaías 53 que Jesus, ele foi o nosso substituto, o Cordeiro perfeito. Ele sofreu para que você não sofra. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele se fez maldição para que você fosse salvo, para que você fosse abençoado, abençoada. A Santa Ceia do Senhor é a cerimônia mais importante. No corpo de Cristo está a saúde. No sangue do Senhor Jesus, representado pelo suco da uva, está o seu avivamento espiritual, a sua fortaleza espiritual, o seu fortalecimento espiritual. Eu já falei aqui em alguma vez no passado que a morte física é quando a alma se separa do corpo. Isso é a morte física que a gente vê todos os dias. A morte espiritual é quando a alma está separada de quem? De Deus. Por isso Romanos vai dizer, o salário do pecado é o quê? É a morte. Quando a pessoa está vivendo no pecado, espiritualmente falando, ela está morta. Porque ela está separada de quem? De Deus, ela está sozinha. Uma coisa é você ter falhas. Todos nós falhamos. Outra coisa é você viver no pecado. Você sabe que aquilo está errado. Você sabe que a mentira é do diabo, mas você é mentiroso, é mentirosa. Você sabe que o adultério, que a prostituição é abominável aos olhos de Deus. Você está vivendo na prática do pecado. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar no culto, você pode estar orando de manhã, de tarde, de noite, mas espiritualmente você está separado de Deus. A Bíblia vai dizer assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Você reconhece o teu erro, você se arrepende, você confessa para Deus e abandona. Quando você bebe do sangue de Jesus, a sua aliança com Deus é renovada. Amém? Quem é que pode participar da Santa Ceia, Bispo Marcos? Quem é que pode participar da Santa Ceia?
deve participar da Santa Ceia? Aquele que entregou a sua vida para Jesus. Entrega verdadeira. Bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus nessa noite, eu posso participar? Se a sua entrega é verdadeira, e eu não sei, você que sabe. Se a sua entrega é verdadeira, participe. Mas se não há uma entrega verdadeira, gente, eu digo para você, não participa. E eu não falo isso com julgamento, eu falo isso como orientação. Porque não tem comunhão entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Eu sento na mesa do Senhor, vou cear. Depois eu levanto da mesa do Senhor e vou sentar na mesa de Satanás. Não tem comunhão. Por isso Paulo disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E cada um coma do pão e beba do cálice. Amém? Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Eu vou colocar esse louvor. No final do louvor, nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você vai participar aí na tua casa com toda a tua fé. Com toda a tua fé. E vai ser bênção para a tua vida. Amém? Vamos louvar a Deus. Vamos cantar esse louvor preparando para a Santa Ceia no nome de Jesus. Aleluia. Cristo já nos preparou, Nos comprou manjar que nos comprou e agora nos e convida agora nos convida a cear com celestial maná com celestial maná e de graça Deus te dá. que de graça Deus te dá. Vem faminto, Vem faminto, tua alma saciar. canta agora a igreja, vem cear. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou. água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto, Vem faminto a Jesus. vem cear. Vem cear. Oh, aleluia, louvado seja Jesus. Os discípulos a voltar. Sem os peixes apanhar, Sem os peixes apanhar. mas Jesus os manda outra Mas vez. Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, Ao tornar a praia então, vem no fogo. vem no fogo, peixe e pão. É Jesus que os convida. É Jesus que os convida a ceia vir. A igreja louvando, vem cear. Vem cear, o mestre chama. Vem Vem cear. cear. Mesmo hoje, Mesmo hoje tu te podes saciar. poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou. água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto, Vem faminto a Jesus. vem cear. Vem cear. Quem sedento se achar, Vem a Cristo sem tardar, venha Cristo sem tardar. pois o vinho sem mistura Pois o vinho sem mistura ele dá. e também dá vida ao pão, E também dá vida ao pão. que nos traz Que consolação. nos traz consolação. Eis que tudo Eis preparado, que tudo preparado já está. canta em espírito de oração, em espírito de Vem oração. cear, o mestre chama.
vencerá. Momento da ceia, Senhor. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Água em vinho transformou. Vem faminto. Vem faminto a Jesus. Vencerá. Vencerá. Breve Cristo vai descer. Breve Cristo vai descer. E a noiva receber. E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou. Quem a fome suportou. E a sede já passou. E a sede já passou. Lá no céu. Lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje Tu te podes saciar. poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Aleluia. Vem faminto a Jesus. Vencerá. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto. Vem faminto a Jesus. Vencerá. Aí na sua casa, fecha os teus olhos. Apresenta para Deus o pão. Levanta para Deus aí o pedaço de pão. Porque eu recebi do Senhor e também os entreguei. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, consagre esse pão, Senhor. Que não seja, meu Senhor, mais um simples pedaço de pão. Um simples pão fermentado. Mas que pela fé, meu Pai, seja o teu corpo, seja a tua carne. E que ao comermos, meu Pai, sejamos curados de todas as enfermidades. Sejamos fortalecidos no Senhor, no nome de Jesus. Ore assim comigo, igreja. Senhor Jesus, no teu corpo eu recebo saúde para o meu corpo, em nome de Jesus. Coma do pão, coma do corpo de Cristo. Coma do corpo do nosso Senhor Jesus e receba saúde em nome de Jesus. Aleluia, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, bendizemos ao teu nome, Pai. Levanta para Deus o cálice, apresenta o cálice para Deus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice,
Anunciai a morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Pai, consagra o suco da uva, Senhor. Que seja o teu sangue, meu Pai. Que seja o teu sangue, meu Deus. E que ao bebermos, Pai, sejamos lavados de todo pecado. Sejamos fortalecidos espiritualmente. Que a nossa comunhão, que o nosso relacionamento com o Senhor seja renovado, seja reativado, meu Pai, no nome de Jesus. Ore assim comigo, igreja. Senhor Jesus, no teu sangue eu renovo o meu pacto, a minha aliança com o Senhor, de amor, de fé e de fidelidade, em nome de Jesus. A igreja agora beba do sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te adoramos. Nós bendizemos o teu santo nome. Adore a Deus aí na tua casa. Adore a Deus aí na tua casa. Fala para Ele: Pai, eu te amo, Senhor. Eu te adoro, meu Pai. O Senhor é o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador. Sem o Senhor eu não sou nada, Pai. Sem o Senhor eu não posso absolutamente nada. Ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Salvador, seja dada toda honra, toda glória, toda exaltação, toda adoração. Aleluia. Diga aleluia, diga glória a Deus. Recebe, meu Pai. Recebe, meu Deus, a adoração da igreja. Recebe a adoração da igreja nessa noite de ceia, de santa ceia, meu Pai. Abençoa o teu povo com a tua presença, meu Deus. Abençoa, Pai, o teu povo com o teu Santo Espírito nessa noite. Nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. A igreja adora. Deus habita no meio dos louvores. Santo para sempre. Você vai cantar aí na tua casa. Não, você não vai cantar, você vai louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Muitas gerações Rendidas em louvor. Cantando ao Cordeiro. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os quentes foram. Os que te se foram, E os que hão de crer, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro, cantando ao Cordeiro uma canção. Oh, aleluia, canta, igreja. Teu nome É o mais alto, é o mais alto, o nome teu nome é o maior, é o maior, teu nome é é sobre todos, tronos e domínios, governos e poderes. Oh, aleluia. Senhor é tremendo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, vai louvando, igreja. Santo. Exaltado, declara santo, santo para sempre. Oh, meu Deus, como é bom estar na tua presença, te adorando. E os anjos clamam: Santo, toda a criação
Declara: Santo, Santo, exaltado és. Oh, meu Deus, exaltado para sempre, para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem foi perdoado E redimido foi, Cordeiro. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Aquele que é livre, Aleluia. leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma Cante canção. ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. Cantaremos para sempre, amém. Vai louvando. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação. Santo. Exaltado és. Santo para sempre. Oh, meu Deus, maravilha a tua presença. O teu povo canta: Santo. Sim ao Rei dos Reis. Santo é o Senhor. Oh, meu Pai, Tu sempre te amo, Jesus. serás Santo para sempre. Agora o povo de Deus cantando, o teu povo. Teu nome É o mais alto. é o mais alto. Teu nome é o maior. É maior. Teu nome é sobre sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Os tronos Aleluia. e domínios, governos, oh, glória a Deus. E poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação declara: Santo. Exaltado és. Santo, 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 santo para sempre. E o teu povo canta. O teu povo canta. Povo de Deus agora. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, santo, santo. Tu sempre serás. Santo. Santo para sempre. Aleluia. Obrigado, o teu Pai. povo canta. Se ao Rei dos Reis. Declara: Santo. Tu sempre serás. Tu sempre serás santo para sempre. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, meu Pai. O nosso louvor suba até o trono do Senhor como um aroma suave, como uma oferta suave ao Senhor. Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Está começando mais uma semana, Pai, que o Senhor esteja à frente de tudo na nossa vida. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Entrega a tua vida para Ele, entrega a tua semana para Ele. Pai, o Senhor venha tirar todas as pedras de tropeço do nosso caminho, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha cortar todo o laço do inimigo. Que o Senhor, meu Pai, venha quebrar todo o ar.
Que o Senhor venha fazer cair na terra toda a seta inflamada de Satanás. Essa semana seja semana de bênção. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Que maravilha é a presença de Deus. Que maravilha é poder adorando a Deus. Amém? Eu tenho certeza que Ele te fortaleceu, que Ele te abençoou. Essa semana vai ser de bênção. Agora, ó, agarrado nas mãos dele. Não larga para nada. Nem para dormir tu larga. Agarrado nas mãos dele. Amém, gente? Glória a Deus. Luta com toda a tua fé, gente. Pela tua saúde. Luta com toda a tua fé para a tua família ser abençoada, mas principalmente para que eles se convertam. Amém? Luta para você prosperar, para libertação. Mas tem uma coisa muito, muito, muito clara, muito definida na tua cabeça. A minha prioridade é o meu Senhor. Nada é mais importante que Ele na tua vida. Com Ele você pode tudo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Sem Ele nós não somos o quê? Nada. Por isso a importância da busca da presença dEle. Participa dos cultos da semana de acordo com a tua necessidade, mas domingo você vem para buscar para você. Porque se você estiver fortalecido, o resto vem. Mas se você estiver fraca, se arrastando, tu não vai conseguir resolver o quê? Então se fortaleça em Cristo. Se fortaleça com a presença dele. Amém? Glória a Deus. Eu já vou fazer a oração final para você ir descansar. Hoje eu estava fazendo culto de manhã aqui em Campinas, né? A minha avó dizia que o vício do cachimbo deixa a boca torta, né? Aí eu falei, gente, vou terminar o culto para vocês descansar. Acostumado a fazer o culto da noite, né? Aí eu falei, gente, vocês não vão descansar não, o dia está só começando. Está só começando, amém? Mas agora sim, literalmente, eu vou fazer a oração final para você poder descansar no nome de Jesus. Eu quero fazer a oração pelos dizimistas. Eu quero orar por você que está aqui. E você é um dizimista fiel. Bispo, eu sou um dizimista fiel da obra. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para Deus te abençoar. Para Deus guardar o que é seu, para Deus te prosperar. E quero fazer a oração por você que está aqui e você não é dizimista, mas você quer nessa noite fazer um voto, não comigo, mas com quem? Com Deus. Pode sentar, igreja. Eu estou vendo que tem um pessoal de pé, pode sentar. Eita, meu pai. Francisco, Dona Lucinha, lá no Maranhão. Deus abençoe. Eita, meu pai. Não vai cansar a perna, Francisco. Ô, meu Jesus. Eu quero fazer a oração por você que está aqui e você quer fazer um voto com Deus, você quer começar a dizimar. Como eu falei na mensagem, o dízimo não é para quem pode, é para quem crê na promessa. Deus falou assim para Moisés, Moisés, fala para Israel, fala para o povo de Israel o seguinte, vai vir a praga da mortandade. Mas fala para o povo o seguinte, cada família vai pegar um cordeiro, vai sacrificar o cordeiro, mas o sangue, que é a vida, vocês vão colocar lá nos umbrais, lá na ombreira da porta. E Moisés levou a palavra. E desde que o mundo é mundo, tem aquele que crê e tem aquele que não
Não crê. Aqueles que creram obedeceram a palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus. Aqueles que disseram, não é bem assim não. Não é desse jeito, não, isso é bobagem. Ok. A Bíblia diz que à meia-noite veio o anjo da morte. Aonde tinha a marca do sangue, ou seja, onde tinha fidelidade, onde tinha obediência, ele não tocou em uma unha. Mas aonde não tinha, a Bíblia diz que desde o primogênito dos animais, das crias, da criação, até os homens, teve morte, teve dor. O dízimo é a tua fidelidade, gente. Quando você é fiel a Deus no seu dízimo, de todo o teu coração. Não adianta você fazer o dízimo com peso. Você tem que fazer aquilo que eu faço para Deus, eu tenho que fazer de todo o meu coração. Ou então não faça nada. Porque quando você devolver o dízimo, Deus não vai olhar para a cifra do seu dízimo, X, Y, Z, não. Ele vai olhar para o teu coração. Como é que você está devolvendo? É de todo o coração. Ah, não. Está devolvendo, mas com peso. Quando você faz de todo o coração para Deus, quando você é fiel a Deus, ele vai cumprir a promessa dele. O devorador, o espírito da morte financeira não vai tocar. Ele disse, por vossa causa repreenderei o devorador. Abrirei as janelas dos céus e eu vou derramar sobre a tua vida bênção sem medida. O espírito devorador, o espírito da morte financeira, o espírito da escassez, ele não vai tocar na vida daqueles que são fiéis. Eu estou orando todo dia nesse propósito. Eu estava falando para as pessoas hoje, a gente está vendo empresas grandes mandando muita gente embora. Se os grandes estão fechando, o que vai ser dos pequenos? Mas qual é a minha garantia? A minha fidelidade a Deus. Ele disse, ó, caiam 1000 ao teu lado. E a gente está vendo que está caindo. 10.000 à tua direita. Mas você não vai chegar em você. Essa é promessa para aqueles que são fiéis a Deus. Então eu quero orar por você que está aqui. Você é dizimista. E quero orar por você que quer. Bispo, eu creio na palavra. E eu digo até para você, antes de você devolver o teu primeiro dízimo, pega a tua Bíblia, vai lá em Malaquias 3:10 e leia. Eu não quero que você faça porque o bispo Marcos falou. Eu quero que você faça porque está na palavra de quem? De Deus. Quanto que é o dízimo, bispo? 10%. Ou seja, de tudo aquilo que Deus te der, de tudo aquilo que Deus fizer chegar na tua mão, seu, a primeira coisa você vai separar o dízimo. Você vai ser fiel a Deus. Você vai ver como ele vai te honrar. E eu convido você para você ser um dizimista, um ofertante desse ministério. Para você nos ajudar a ganhar almas. Para você nos ajudar a ajudar mais pessoas no nome de Jesus. Amém? Aí na tua casa, apresenta as mãos assim para Deus. Abre as mãos, apresenta para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho, pela tua vida financeira. E você aí na tua casa, você vai pedir a Deus pelo teu trabalho. Você vai pedir a Deus pela tua empresa, pelo teu negócio, pela tua vida financeira, para Ele te prosperar, para Ele te abençoar no nome de Jesus. Eu apresento na oração, meu Pai, a vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Pai, eles estão levantando as mãos para os céus. As mãos, meu Pai, representam a força do trabalho, a bênção do trabalho. Quantas pessoas, Pai, que aonde coloca a mão dá tudo errado. Quantas pessoas, Senhor, que aonde coloca a mão vai tudo para baixo, meu Pai. Oh, meu Deus. Repreende, meu Pai, todo espírito da morte financeira. Assim como o anjo da morte, quando passou em Israel, aqueles que eram fiéis, aqueles que tinham a marca da obediência, a marca do sangue, eles não, a morte não entrou, não tocou, meu Pai. Esse dizimista, esse fiel, esse novo dizimista, eles trazem a marca da promessa, a fidelidade. Repreende, meu Pai, repreende nesses tempos tão difíceis.
Repreende o espírito da escassez, o espírito cortador, devorador, destruidor. Meu Deus, repreende todo o mal, meu Pai. E cumpre a tua palavra, abre a janela dos céus, Senhor. E derrama bênção sem medida. Derrama bênção na vida profissional. Derrama bênção no trabalho. Derrama bênção, meu Pai, nas vendas, no comércio, nos negócios desta pessoa, nos projetos dela, no dinheiro dela. Abençoa, meu Pai. Abençoa com provisão. Que chegue o que ela está esperando, mas que chegue, meu Pai, até bênçãos que ela nem imaginava. Abençoa, Pai, com bênção de prosperidade. Que ela venha prosperar. Que a cada semana, que a cada mês ela venha subir um degrau, pelo menos, meu Pai. Abençoa com bênção de multiplicação. Que haja multiplicação, meu Pai, aí na geladeira dela, na despensa dela, na conta bancária dela. Oh, meu Deus, abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Deus, todos os dizimistas. Abençoa os nossos dizimistas. Abençoa o teu povo. É o que eu te peço, meu Deus. E desde já, eu te agradeço, entregando tudo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém? Eu vou colocar para você o Pix da igreja. Você que nessa noite, você deseja fazer a sua oferta. Bispo, eu quero enviar a minha oferta para ajudar a obra nessa noite. Se você tem a sua oferta, se você deseja enviar a sua oferta, você vai enviar nessa chave Pix que está aparecendo aí. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo. Eu quero mandar o meu dízimo, a minha fidelidade nessa noite. Se você tem oferta, se você tem um dízimo para enviar nessa noite, você vai enviar nessa noite, ou então quando você tiver. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto de fazer Pix, eu quero fazer o depósito. Você vai estar depositando nessa conta do Bradesco. Nessa conta do Bradesco, você vai estar fazendo o depósito. Se você tem o Pix, faz o Pix. Quem não tem, você vai fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Ou hoje, ou amanhã, ou então quando você tiver. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai entrar nesse WhatsApp, você vai enviar o comprovante. Nós vamos pegar o teu comprovante, nós vamos colar no livro do dizimista, do ofertante, e todo dia nós vamos dobrar os joelhos pela tua vida financeira. Não vai te faltar. Não vai te faltar. Deus vai transformar deserto em manancial. Deus vai transformar maldição em bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final, termino o culto. Amanhã, segunda-feira, dia da prosperidade. A propósito, by the way, tem alguém aqui que está querendo prosperar, está precisando prosperar? Acho que não, né? Acho que eu não vou nem fazer o culto de segunda-feira. Tem ninguém precisando prosperar? Está precisando prosperar? Quem está precisando prosperar? Bispo, eu quero a bênção da prosperidade. Amanhã, segunda-feira, 8 da noite, nós vamos ter o nosso próximo culto online. Tá precisando mesmo, Francisco? Eita, glória a Deus. Amanhã, 8 da noite, nós vamos estar fazendo o culto pela vida financeira. Eu vou trazer uma palavra de fé para abençoar a tua vida financeira. E em ato profético, declarar portas abertas. Amém? Prepara um pouquinho de óleo, prepara um pouquinho de azeite, que nós vamos fazer a unção da prosperidade no alto da tua cabeça. Nós vamos ungir as tuas mãos para que, aonde você colocar a mão, seja abençoado. E pela fé eu vou ungir aí a porta da tua casa, para Deus abrir portas. Portas de trabalho, portas de oportunidade, portas de crescimento financeiro. Amanhã, 8 da noite. Amém? Quarta-feira, campanha da cura, 8 da noite. Sexta-feira, libertação. E domingo, Deus permitindo, a gente volta para adorar. Último domingo do mês. O que vai ter no último domingo do mês? Batismo nas águas. Último domingo do mês. Batismo nas águas. Bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero ser batizada. Eu quero ser batizado nas águas.
se prepara, se programa. Último domingo do mês, todo último domingo do mês, é dia de batismo. É dia de batismo, nós vamos fazer o batismo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem foto da família, pega a foto da família aí. Vamos orar pela família, eu termino o culto. Dona Mara, hoje não trouxe as fotos, né, Dona Mara? Cadê o álbum de Dona Mara? Pega lá, Dona Mara. Dona Mara lá no Rio Grande do Sul. Enquanto a Dona Isabel está se abanando lá em Teresina, a Dona Mara está cheia de casaco lá no Rio Grande do Sul. Eita, Brasilzão, hein? Ô, meu pai. Agora pegou a foto aí, né? Pega aí a foto da família. Quem tem peça de roupa da família para oração, pega aí também. Garrafa com água, você tem aí? Pega aí a garrafa com água, eu vou abençoar. E eu termino o culto, você vai descansar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela família. Vamos orar pela família. Eu termino o culto e você vai descansar no nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento na oração todas as famílias aqui representadas. Todas as famílias aqui representadas. Pai, a tua palavra vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E nós cremos, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é Deus que cura familiares. O Senhor é Deus que liberta a família. E que o Senhor é Deus que quebranta corações e traz conversão. Porque, meu Pai, aquela frase bíblica de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso se realize, que isso aconteça, meu Pai, na família do teu povo. Por isso agora, Pai, visita cada familiar, aonde eles estiverem, Senhor, no norte, no sul, talvez, meu Pai, em outro país, em outro continente, não tem lugar, meu Pai, que o Senhor não possa chegar, que a tua mão não possa chegar. Toca nele agora, toca nela agora, Pai. Se tem algum familiar, meu Deus, que está doente, que está enfermo, cura, meu Deus. Se tem algum familiar, meu Pai, que está debaixo de ataque de demônios, de espíritos malignos, liberta ele, meu. Se tem algum, meu Deus, passando agora uma situação de perigo, de risco, entra com providência de livramento, dá livramento. Mas eu peço, Pai, principalmente, toca em cada coração, meu Deus. Toca em cada coração. Toca naquele coração duro, obstinado, teimoso. Quebra aquele coração de pedra, meu Pai. Para que aquele homem se converta ao Senhor. Para que aquela mulher se volte para o Senhor. Meu Pai, meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a casa do teu povo, a família do teu povo. Senhor Jesus, consagre e abençoa cada foto, cada álbum familiar, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Consagra, Pai, essa peça de roupa. Coloca nessa roupa, meu Pai, a tua unção, a tua virtude, o teu poder. E quando, meu Pai, essa roupa for usada, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. O mesmo eu peço, Pai, consagra esse copo com água, essa garrafa com água. E quando, meu Pai, essa pessoa beber essa água, quando ela usar essa água, quando ela repartir essa água, que aconteça milagres, que aconteça bênçãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto de domingo, por essa Santa Ceia maravilhosa, tanto no culto da manhã, no presencial, quanto agora no culto online. Obrigado. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, pela tua presença, pelas bênçãos derramadas aqui nesse culto. Obrigado, Pai, pela vida de cada serva, cada servo do Senhor aqui nessa noite. Senhor Jesus,
Eles vão sair agora do culto. Guarda a vida deles, guarda a casa deles. Acampa os anjos. Coloca os anjos ao redor aí da casa, ao redor da vida deles. Com espada desembainhada de fogo, meu Pai, para guardar, para proteger, para livrar de todo mal. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono tranquila, uma noite de sono abençoada. Que essa semana, meu Pai, seja a melhor semana das nossas vidas. Que essa semana seja a semana de bênção, meu Pai. Seja a semana de boas notícias. A gente sabe que vai vir as lutas, mas que seja, meu Pai, semana de vitória. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, igreja, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa, hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Graças a Deus. Louvado, glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito aquele que vem, o Cordeiro de Deus, que abençoa a tua vida. Uma noite abençoada de descanso, de sono para todos vocês. Que essa semana, gente, seja uma bênção. A gente sabe que vai ter luta, mas vai ser semana de vitórias no nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no coração de vocês, gente. Fiquem todos na paz. Boa noite, bom descanso. Até amanhã.